Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do podcast Conexão Jovem. Eu sou a aprendiz da FET, Maria Clara, e hoje teremos um episódio super especial no qual vamos conversar com a professora Sônia Manzan, presidente da FET, sobre os 50 anos desta fundação que todos os dias transforma as várias vidas em Uberaba e região. Primeiramente, fala um pouquinho sobre você, Sônia. Maria Clara, não tem preço estar aqui, estar com você, com esse sorriso lindo, um aprendiz modelo da nossa casa, né? Contando um pouquinho de mim. Eu comecei a escolarização aí com 7 anos e meio, porque eu já vinha de um processo de alfabetização com a minha irmã que já era alfabetizada nessa época, né? Sempre estudei em escola pública. E a minha trajetória foi de, aos 14 anos, começar como professora de datilografia dentro da Escola Boa Vista. Eu estava aí num 7º ano, antiga 7ª série para a 8ª série. Então, comecei lá como voluntária, ajudando aí um grupo grande de militares que iam fazer um curso em Belo Horizonte. Eles dependiam da datilografia para poder passar e subir de nível. Então, meu primeiro, vamos dizer assim, trabalho, ele começa aí, né? De lá para cá, muita coisa aconteceu. Eu fiz um concurso, fiz para instrutor de artes na época, há bastante tempo, né? Aí, quando eu fiz 18 anos, eu pude fazer o concurso. E eu continuei com a escola de datilografia, da mesma forma, até a chegada do computador, aquele monstro que chegou e a gente não sabia o que é que ia acontecer. Mas tive que aprender a mexer no computador, deixar um mimeógrafo, me virar, porque digitação de prova, de trabalho, de atividades que a escola pedia, e isso eu fiz até os meus 20 anos. Com 19, eu consegui já ir para a faculdade, fiz o magistério, no Boa Vista, que eu sou fruto do magistério de lá, no Boa Vista. Continuei trabalhando na escola de datilografia e veio a oportunidade de eu fazer faculdade. Fiz faculdade, amava história pelas professoras que eu tive. Elas eram pessoas que elas conquistavam realmente o amor da gente, né? Então me apaixonei pela história. Fiz faculdade de história, fiz mais 3 pós-graduação na área, depois mais 2 em gestão de escola. Assim que eu entrei para a faculdade, eu continuei no Boa Vista por um tempo, fui fazer os estágios todos que eram necessários, mas aí prestei o concurso na prefeitura e já passei para o primeiro cargo como professora de história. Eu tinha aí meus 21 para 22 anos, lecionei em muitas escolas, tive uma passagem rápida pelo Castelo Branco, uma passagem rápida na escola Santa Maria, em escolas de zona rural e nas escolas municipais. Eu acredito que eu tenha passado por quase todas naquela época, que a quantidade de escolas era bem menor do que é hoje, né? Então, daí um ano desse concurso, eu fiz um segundo concurso, porque a quantidade de pessoas que passaram para o conteúdo de história foi muito pequena. Fiz outro e passei no segundo concurso, então. Então, fiquei 2 turnos trabalhando dentro da área como professora de história. Isso foi até o ano de 1999. Em 2000, eu tive uma oportunidade muito grande de estar na Secretaria de Educação por um tempo, até o final de 2002, junto com a professora Maria de Lourdes Melo Praz, a Dedê, né, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa ímpar. E a partir de 2003, ela me pediu que assumisse a Escola Municipal Uberaba. Então, eu assumi a direção da Escola Uberaba, fiquei até o ano de 2013, e daí voltei por um tempo para a educação, contribuindo dentro da secretaria. Em 2016, eu encerrei esse trabalho dentro da secretaria e vim para a FET. Então, é uma trajetória assim, de muita gente, de muitas coisas boas que foram feitas. Eu tenho muita gratidão quando as mães chegam para mim e me agradecem por alguma coisa, quando os meus pequenininhos lá, desde a época da Escola Uberaba e das outras escolas, vêm e falam: você me ajudou nisso, olha aqui meu neto. Eu sou muito grata, não tem essa situação de falar: nossa, tá me achando com cara de velha. Não se trata disso, se trata de o que você fez pelo outro. Eu tenho uma gratidão muito grande pela minha história. 2017 eu vim para a FET, fui para a sala de aula na Escola Uberaba, porque eu fiz um mestrado e eu precisava de pesquisa.
E pesquisa você tem que estar no local onde você vai fazer o seu trabalho. Então, pela necessidade da pesquisa, eu voltei para a sala de aula em 2017 e vim para a FET em um turno. Concluí o mestrado todo em 2018 para 2019 e aí eu vim para a FET durante o dia todo. Nesse período, eu aposentei de um cargo com 27 anos na educação. Então, tenho um cargo aposentado e tenho esse segundo cargo, que é onde eu estou na FET até hoje. E a FET para mim foi um grande presente, porque até hoje ainda recebo meus meninos, né, da Escola Uberaba, que começaram lá com 6 aninhos e eles estão aqui, ainda me chamam de tia Sônia. Isso é muito gratificante, é muito bom. Professor, quando vê o sucesso do seu aluno, é o maior ganho que ele tem, não é o financeiro, mas é o maior ganho que ele tem em saber que ele realmente ajudou, contribuiu para que aquele jovem tivesse sucesso na vida. Então, isso não tem preço para mim, né? E aqui eu sou muito feliz, na verdade, porque a gente consegue construir, junto com as famílias e junto com os jovens, um outro mundo para ele, né? E esse é um cenário. Hoje eu faço 56 anos em junho, né? Me sinto sempre com 15, não, vamos falar não o visual, mas na cabeça e na possibilidade de ajudar os outros, estar presente na vida dos outros, eu me sinto com 15 anos até hoje. Ai, muito bom compartilhar, saber um pouco da sua vida. Foi uma trajetória em tanto, né? Agora eu vou começar com outras perguntas. Poderia me contar e contar pra gente como e por que a FET foi criada em 1975? E como era Uberaba naquela época? Uberaba naquela época a gente não pode nem dizer, né, que tinha metade do que tem hoje, né? Era uma cidade ainda muito, muito ligada, linkada, né, a questão só do zebu, né, a parte comercial mesmo era essa riqueza e o comércio, que tinha uma liderança muito grande da comunidade sírio-libanesa, né, que é de onde a gente está hoje, que era a comunidade pertencente aqui. E o Uberaba, nesse momento, ainda não tinha, né, grandes universidades, grandes faculdades como a gente tem hoje. Mas quem é que foi a pessoa que mais se preocupava com essa situação de ter que criar algo para os jovens? O Dr. René Barsan. Dr. René Barsan, ele é da comunidade, né? São 3 irmãos, na verdade, e esses 3 irmãos fizeram medicina. Mas o Dr. René Barsan, ele foi para o ramo da pediatria. E o Dr. René Barsan, juntamente com o Dr. Hugo Rodrigues da Cunha, que era o prefeito na época, eles conversavam muito sobre as oportunidades aos jovens. E o Dr. René Barsan foi um incentivador que a prefeitura criasse algo para poder dar trabalho aos jovens. Ele já tinha aquela consciência de que jovem desocupado não daria certo. Ele podia trabalhar e ele podia estudar. Então vieram aí algumas criações, na verdade, né? A primeira delas aí, depois de tanto falar em 1975, foi criado aí a FET, né? A FET, pela Lei 2448 de abril de 75, criada pelo Dr. Hugo Rodrigues da Cunha, pelo incentivo do Dr. René Barsan. Ele criou essa instituição, mas o propósito dela não era só o jovem. Ela começa com o curso de serralheria, calceteria, ferragens, eles construíram para que todas as pessoas pudessem, que não tivessem uma profissão, pudessem aprender. Então foi uma diversidade muito grande de atividades que existiam. E muitas, né, nós vamos fazer, daqui a pouco a gente vai fazer um memorial da FET, nós estávamos separando fotografias. Então tinham ali crianças mesmo, de 12 anos, trabalhando na serralheria. Isso hoje para nós é um absurdo, né? Mas essas crianças aprenderam os seus ofícios, né, a partir desses trabalhos. Então haviam crianças de 12, 13 anos fazendo esse tipo de serviço, mexendo com ferragens, mexendo com cortes, mexendo com as máquinas de calçado, né? Que o seu Pedro Lima foi nossa biblioteca, hoje homenageada biblioteca, ele foi uma das pessoas que também contribuiu para tudo isso. Enfim, a FET não é o que é hoje, né? Pela situação e porque havia que se acomodar as pessoas no aprendizado de um trabalho.
Então, nossa história é longa, são 50 anos agora, de muita gente que passou por aqui, que tem suas empresas, que está fora do país, que está em outro trabalho, que fez com que a família tomasse aquela profissão também, né? É uma casa realmente muito abençoada. Saiu dali no mesmo ano, a Lei 2378, cria o Combem. No comecinho da existência da FET, teve um período pequenininho que ela era chamada de Ceforme, Centro de Formação de Mão de Obra, com esses cursos. Depois vem para o Combem, que era Conselho Municipal de Bem-Estar do Menor de Uberaba, quando decidiu que precisava de colocar todas as crianças também trabalhando, crianças e jovens, né? Mas a partir de 12 anos eles podiam trabalhar. E o Combem era a ideia da assistência realmente ao menor. O Combem, ele participava, né, como o chamado guarda-mirim, os chamados guardinhas, e o que eles faziam? De tudo, desde jardinagem, limpeza de situações de praça, de tudo isso, quanto olhar o trânsito e fazer os cartõezinhos, cobrando o estacionamento. Então, eles mesmos pegavam os cartõezinhos, o proprietário do veículo parava, entregava para eles o valor que seria 50 centavos, 75 centavos, eles guardavam nos bolsos e eles voltavam para a FET, fazia a prestação de contas, tantos tickets pegos, tanto dinheiro, devolvia aquele recurso, né? E ganhava algo pequeno, não era grande ali, desse recurso que havia ficado, pagava-se esses jovens ao final do mês. Então, o Combem participou muito desse tempo. Nós temos aqui a participação da Polícia Militar em todo esse trabalho, que eram eles que faziam os regramentos, por militares, inclusive aposentados, que faziam todo um trabalho com esses jovens, né? Isso caminhou bastante até chegar no Probem, muito próximo, né, para sair de Conselho Municipal, que seria, Conselho Municipal você fala como uma instituição, e aqui na verdade era um programa. Então trocou-se o Combem de Conselho Municipal para Programa de Bem-Estar do Menor, que é o Probem, que é um departamento da FET que existe até hoje, né? Então vem o Probem e logo no ano de 2000 vem a Lei da Aprendizagem, que é a Lei 10.097. Uberaba só consegue se adequar a essa lei entre 2002 e 2003, que aí nós vamos ter carteira de trabalho registrada, nós vamos ter os meninos trabalhando numa carga horária correta, né, estudando num turno e no contraturno, não fazendo os cursos à noite. Então houve toda uma adequação. Nessa trajetória, muita coisa aconteceu, porque a lei, ela explicava tudo isso, mas muitas vezes as pessoas não interpretavam. Então, houve períodos em que os meninos vinham todos os dias à noite para a FET, houve períodos que os meninos nunca vieram. Então, houve, nesse momento aí, gestões que alteraram algumas coisas da lei, o que chegou, né, num determinado ponto de a FET ter sido suspensa das atividades. Depois foi reativada com muito apoio da população. Foi reativada aí nos anos de 2006, 2008. Ela foi reativada pela pressão da comunidade mesmo, né? E de lá para cá a gente conta, né, uma história toda que eu tenho certeza que terão mais perguntas aí, né? É muito bom você ter comentado, porque muitas pessoas têm dúvidas sobre quem é o Dr. René Barsan. E aí também teve... Porque a FET tem muito tempo, né, que ela existe, e então tem essa dúvida de como a FET, como que ela se reinventou ao longo das décadas, quais modificações ela teve para se adequar ao mercado de trabalho atual. A senhora percebe alguma mudança no perfil dos jovens atualmente? Eu não posso ser injusta aqui e citar também que havia uma secretária de assistência social em Uberaba, Dona Zilma Bugiato Faria. Dona Zilma foi da assistência social e foi da educação. E ela teve uma participação muito grande, porque na assistência social ela criou o CEJU, um Centro de Educação da Juventude, que aí ela buscava, né, a questão de gestantes, grávidas, gestantes, buscava a questão de meninos numa vulnerabilidade maior, porque o tempo caminhou e as vulnerabilidades também apareceram de diferentes formas, né? E o CEJU que ela criou naquela época, hoje é o departamento de iniciação profissional que nós temos.
era o Centro Educacional de Juventude. Então a gente transformou o Centro Educacional de Juventude no programa de iniciação profissional, que era receber essas pessoas em primeira mão, né? E aí você me pergunta o que aconteceu, né, durante esse tempo, o que é que mudou e se os jovens mudaram, né? A FET se reinventou, Maria Clara, desde o momento que ela adquire uma quantidade de máquinas de datilografia. Então, quando ela começa ali com os cursos de datilografia, e nós tínhamos lá nas fotos que nós temos hoje, pessoas de 60, de 50 anos fazendo curso de datilografia, e tínhamos jovens de 12 também fazendo datilografia. Então, eram máquinas, né? Também não as melhores máquinas possíveis, mas começa por ali um momento de inovação e de busca de algo que não era tão sofrido aprender, e era uma necessidade de mercado. Quem tinha um bom datilógrafo tinha tudo. Então, esse foi acredito que o primeiro pontapé ali para dizer, olha a importância do crescimento que nós já estamos tendo, né? E depois temos fotos também da chegada dos computadores dentro da FET e as pessoas fazendo os cursos. Aqueles computadores quadrados enormes, né? Que todo mundo tinha que aprender também. Então, saiu da datilografia já para a tecnologia. E acredito que a FET foi se reinventando dessa forma. Que momento que existe um divisor de águas nesse sentido? Quando a lei chega. E quando a lei chega, o menino já não pode ficar mais 5, 6 horas ali na rua, né? Os cursos que eram dados já privilegiava aqui a questão do menor, porque o ECA já tinha sido, né, já tinha sido colocado para a sociedade. Então a criança não poderia ter um trabalho tão difícil quanto aquele de ficar nas ruas, perigoso, né? Ficar nas ruas recebendo dinheiro. Ela já não podia fazer um serviço que seria de limpeza de jardim ou de plantio. Por quê? Porque dentro do programa de aprendizagem você tem que aprender ali de verdade o que você está se dedicando, para dar uma continuidade naquele espaço, que no programa o objetivo maior dele é fazer o quê? É empregar essa pessoa. E você vai fazer um jardim, você faz um jardim sempre, é a mesma coisa. Você vai trocar o ticket na rua, é a mesma coisa. Você não tem um aprendizado diante desse processo. E aí a lei faz com que a FET realmente vire, que ela se transforme, né? Então, quando os jovens já vêm, a partir de 2003, ele já vai para uma empresa, porque a lei cria a obrigatoriedade da empresa receber esse jovem. Então, ali foi o divisor de águas realmente da FET, a mudança total, né? Nós tínhamos nessa época muito mais cobranças, porque eu também fui professora dos meninos do Probem, lá no iniciozinho, quando a FET estava ali perto do Beirabão, né? De frente ali do Gosto Festa. Então eu tenho foto com a meninada lá e que nós dávamos aula. Mas nesse momento ainda não havia uma percepção das equipes de que não era uma aula de história, geografia e matemática. E nós éramos, então, eu era professora nessa época dentro da escola Verapa e eu vinha para dar aula de história para os meninos. Tinha uma amiga, né, da área da matemática, ela vinha para dar aula de matemática. Até que entenderam, compreenderam também que os professores da instituição teriam que ser professores ligados a comércio, a marketing, né, às empresas, ao mercado de trabalho. E aí também essa mudança aconteceu de uma forma positiva. E nós fizemos essa mudança maior, praticamente total, no ano de 2017, quando eu tive o prazer de vir para a FET. Quando a gente percebeu que não adiantava ficar com o globo terrestre falando da geografia se você iria trabalhar numa logística. Então nós fizemos também essa mudança para que realmente todo o valor de vocês fosse engajado com o mercado de trabalho, né? O jovem, eu não tenho nada para dizer de equivocado do jovem, sabe? Eu tenho muita paixão por vocês, porque a gente vê a melhora de vocês a cada dia. E eu faço aqui um testemunho de que, por muitas vezes, o problema ele se torna maior do que ele é, porque a visão fica só no problema. Então, existem situações específicas dos jovens, existem coisas que nos deixam muito tristes, a gente sabe disso. Mas a leva de jovens que hoje quer crescer, que quer fazer um mundo melhor, ela é infinitamente maior do que aqueles que nos desabam muitas vezes. Então, a gente precisa de fazer esse diferencial, né? Naquele momento, eu como professora, trabalhava com jovens muito mais difíceis do que o que tem hoje. Por quê?
porque havia ali um contrassenso. Eu ia dar aula de história para ele, mas ele estava num serviço dentro da empresa de recepção. Então é óbvio que ele não ia gostar da situação. Eles gostavam da gente, porque a gente dava um suporte, mas eles não gostavam daquela aula. É claro, eu vou falar de Pedro Álvares Cabral para alguém que está trabalhando no setor de logística. Óbvio que era horrível, né? Não tinha condição. Então, esse jovem, eu nunca percebi algo que fosse maior, ou que fosse tão tenebroso, ou que fosse tão ruim nesse processo, né? Todos com as suas vulnerabilidades, todos com os seus problemas, como temos hoje. Hoje, se um falar assim, eu não tenho nenhum problema na minha vida, tá errado? Tá errado, porque nós vivemos em um mundo complexo. Então, todos têm os seus problemas, né? Está tudo certo em termos disso. O jovem de hoje, ele é muito mais aguçado, ele é muito mais antenado, ele é muito mais resolutivo. Naquele momento, e aqui eu peso só algo que incomoda, né? E acho que o mundo vai por esse caminho da gente não ter mais caneta, borracha, lápis, caderno, né? Porque se anota em todos os lugares, né? Ou talvez nem a escrita mais, né? Dizer da escrita. Naquela época a gente tinha jovens que liam os livros, né? Que tinham seus cadernos, que anotavam, que faziam esse diferencial. Só que a tecnologia chegou e nos amparou agora com outros equipamentos, outras possibilidades. Então eu vejo isso também como um lado positivo, mas como um lado negativo, porque você não pode escrever a sua história, essa é a minha opinião, você não pode escrever a sua história sem escrever com lápis ou apagar com a borracha. É preciso da sua mão na massa para contar a sua história. Então hoje eu sinto muita falta desse jovem estar escrevendo, desse jovem estar pensando, desse jovem estar sentindo um cheiro gostoso de livro, de papel, sabe? Então eu faço esse contrassenso porque eu acho que o jovem precisava de gostar da biblioteca. Ele precisava de ir lá, ele precisava de sentar, de ler, de pendurar um livro na árvore ali e passar as folhas e estar lendo. Isso eu sinto que faz diferença para esse mundo que a gente tem. Não vai enobrecer mais o mundo, mas vai te enobrecer como pessoa. Então a leitura e a literatura para mim hoje, daquele tempo para cá, eu percebo que teve uma queda no interesse, mas não deixam de ler dentro do celular, isso é bacana. Mas o livro, ele é uma essência, né? Eu gostaria muito que a nossa biblioteca que está aqui, que tem uma variedade de livros incrível, que ela fosse levada para casa, que fosse lida e que fosse contada e eu pegar mais um livro. Eu gosto muito disso e no tempo que eu estiver aqui na FET eu quero ver se a gente consegue fazer isso. É muito bom saber que você sente esse carinho, esse cuidado, tanto você quanto a FET acolhe a gente, nós jovens, dessa maneira. E como a FET contribuiu para a inclusão social e econômica de jovens e os adultos também ao longo do tempo? Maria Clara, eu digo que a FET, na verdade, o que ela faz? Ela cumpre uma lei, né? Nós temos a Lei 10.097, a partir de 14 anos de idade, indo até 24, que até 2019 era até 18, ampliou essa realidade de ser jovem até 2024. A FET é cumpridora de uma legislação de uma forma muito correta, né? Existem outras qualificadoras que não cumprem isso como poderiam estar cumprindo. Mas o que nós fazemos para esse jovem? A gente tem que pagar o salário hora, e não é a gente quem paga, né? É o empresário que está do lado de lá. Mas se o empresário quisesse pagar 3 salários mínimos também, ele pode. Ele tem um mínimo e o teto máximo seria ele que faria. Mas eu entendo todo o lado do empresário, todo lado, né? Eu me lembro do dia que eu fui atender em 2017, a primeira vez que fui atender um empresário. Porque o meu trabalho era outro, com educação, né? E aí esse empresário, eu falei, se eu quero conhecer os nossos jovens, não escolhe qualquer um, porque se ele não me der trabalho, já está de bom tamanho. Ele senta e para mim está ótimo, só para eu não ter que pagar a multa. E aquilo me deu uma tristeza enorme. Eu disse para o professor Eduardo, que era o presidente da época, falei, a gente tem que mudar isso. A ponto dos empresários dizer, não consigo conviver mais sem jovem aprendiz. E nós fomos fazer um trabalho em cima disso. Por quê? Porque ele estava fazendo um papel, eu sei que é difícil, eu sei que é oneroso, mas hoje o nosso empresário entende o valor que os jovens têm no mercado e hoje ele tem sido a bola da vez para a mão de obra. Por quê? Porque falta mão de obra no mercado. E o nosso jovem tem sido zelado, cuidado por eles, porque sem eles também nós não conseguiríamos nada para colocar nenhum jovem no mercado, né?
E hoje ele zela, e nós temos aí empresas que têm há mais de 20 anos o aprendiz daquele momento que está hoje, que é o chefe, que é o gerente, que é o diretor, que é a pessoa que divide os lucros lá dentro, né, que é sócio. Isso faz diferença na vida, né. Então o que a FET faz? Ela cumpre a lei, bacana, ela recebe vocês, a gente tem um trato muito diferenciado aqui da FET, porque nós primamos também pelo lado social de outra forma, não é só de dar o recurso, né, é com uniforme, é com acompanhamento, é com uma equipe multidisciplinar, é com o almoço que é feito com muito carinho para vocês, o café, um lanche da tarde. Então a gente sabe que as outras qualificadoras não teriam condições de fazer isso, né, tudo não. Algumas coisas sim, mas tudo não. Estamos morando numa casa fantástica, que tem uma piscina, que tem ginásio, que tem 3 quadras, que tem academia, né, que tem uma horta de 400 metros, que quando tá a turma pode ir lá, pode levar para casa. Então tudo isso é um cuidado realmente, é um zelo. E eu olho isso tudo aqui quando você me pergunta, né, como é que a FET contribuiu, eu olho tudo isso como o melhor cenário possível de contribuição para o futuro de todo mundo. Então eu entendo que é o que carrega dentro dessa casa é que faz a diferença na vida de vocês, além da gente cumprir a lei. Com certeza, eu acho que você disse até mesmo o que muitos jovens pensam sobre a FET. Que bom. Você poderia compartilhar conosco aproximadamente quantas pessoas são atendidas hoje? Olha, eu tô vindo com um dado tão bacana, sabe, Alan? Você que está em casa ó, vai assustar. Como que funciona primeiro, né? Nós temos aí contratações, todo dia tem contrato e todo dia tem finalização de contrato. E sempre que um contrato termina, nós fazemos a reposição dele com outro jovem para assumir aquela vaga. Por quê? Porque o empresário também, caso ele não cumpra a cota necessária, ele vai ser auditado, ele vai ser multado e a gente também não quer isso. Então nós fazemos um trabalho muito minucioso, muito legal dentro da lei mesmo para acontecer tudo isso. Mês de abril, hoje é dia 9. Nós tivemos de jovens que encerraram o contrato 30 e nós já temos, na data de hoje, 43 que iniciam nas nossas empresas. E como nós vamos estar atendendo eles até o dia 22, esse número ele pode ainda mais uns 20 ou 30 jovens. Então, provavelmente, nós vamos fechar abril com, entre a saída e reposição e com os que entraram, em torno aí de 90 jovens. Então isso assim me deixa numa alegria muito grande de verdade, muito grande. Por quê? Porque nós temos a boa visão do empresário conosco, a clareza de um bom trabalho, as portas abertas porque precisa e a nossa ida até as empresas para fazer tudo isso acontecer. Então, em dados, né? Hoje passa pela FET em torno de 1.420 pessoas, contando aí em torno de 630, 635 jovens no mercado de trabalho, contando aí com mais 70 pessoas, 70 estagiários nos órgãos públicos que estão trabalhando aí nas secretarias da própria prefeitura. Temos aí os alunos do NEG, que está entre 70 e 75 alunos ainda, fazendo o curso técnico de 800 horas presencial aqui dentro, e temos mais de 200 pessoas que fazem os cursos de qualificação. Então, isso dá em torno de 1.400 pessoas que giram dentro dessa casa semanalmente. E essas pessoas estão aí, né, num café conosco, num almoço, num lanchinho da noite, que essa turma vem, né, de outros espaços, da própria empresa. E uma coisa muito bacana que nós também detectamos, né? 40 pessoas do turno noturno está composta por pessoas que são das nossas empresas parceiras, fazendo os cursos de qualificação à noite, e temos pessoas vindo da cidade de Delta para poder fazer esses cursos aqui à noite. Então, quando a gente tem esse cenário onde 40 pessoas são aquelas que cuidam dos aprendizes dentro da empresa, estão aqui dentro conosco também, é a gente compreender o quanto nós conseguimos alcançar de forma positiva a nossa cidade, né? Então gira em torno de 1.400 e alguma coisa de pessoas por semana aqui. Caramba, é muita gente, né?
como empresário ou gestor de outras entidades que estão assistindo o nosso podcast, pode ser parceiro da FET. Isso é muito fácil, gente, muito. Por muitas formas, né? 3352-3500, pode falar com a Rosemary, com a Rosileite, né? A presença do Carlão, que é um funcionário que pode ir até a sua empresa, ou você pode marcar e vir aqui, ou venha sem marcar mesmo, porque tem alguém que vai estar te recebendo, o Major Eustáquio, né? 790, no antigo Clube Sírio-Libanês. O que é necessário para isso? Entendermos o que o empresário quer, para que tipo de jovem, nos traçar um perfil, fazer um termo de convênio conosco que é gratuito. Esse termo de convênio é para 5 anos, para a gente não ficar renovando todo esse tempo, né? Faz um termo de convênio maior, ele vem, conta para nós que tipo de jovem ele quer, para fazer o que dentro da empresa. A partir dessa descoberta aí do que ele quer, nós vamos separar, selecionar um grupo de jovens que ele pode vir aqui fazer a entrevista com ele, ou esse jovem vai até a empresa dele. Se ele quer 2, nós vamos colocar 4 ou 5 e ele vai selecionar. A FET não coloca ninguém no mercado de trabalho, na verdade, né? A FET coloca os jovens na mão deles para que eles selecionem melhor. E aí a gente começa todo o processo do treinamento aqui dentro, depois uma vez por semana aqui 4 dias na empresa, até o encerramento desse contrato. É muito fácil, viu, pessoal? Não tem dificuldade. E a gente está aqui para poder cumprir isso tudo direitinho, não deixar você ter multa de forma nenhuma e ter, gente, uma qualidade bacana dos jovens, porque a gente briga muito com eles aqui. A gente quer que esses jovens sejam cidadãos de verdade. São cidadãos que doam sangue dentro do nosso projeto maior, que é o Corrente do Bem. Então eles são voluntários do Hemocentro, eles são voluntários na questão das cestas, eles são voluntários aqui internamente nos programas que a FET tem. Nos prefeitura aqui dos bairros, nós convidamos eles para ir. Então são jovens dentro da sustentabilidade, com a questão de roupa, de calçado, de doação. São jovens que a gente coloca realmente à disposição de vocês com competência para assumir aquilo que você precisa. Acho essa pergunta que eu vou fazer muito interessante. Que tipo de transformação a senhora testemunhou nos alunos e nas famílias ao longo dos anos? Mas aí essa pergunta ficou difícil, sabe por quê? Porque se eu for contar tudo aqui, a gente vai terminar esse podcast domingo. Isso vai dar o Antigo Testamento, sabe? Mas, Maria Clara, eu vou falar de um, porque brincadeiras à parte, gente. Eu sou muito feliz com a escolarização, né? Toda a minha passagem pela secretaria, toda a minha passagem nas escolas municipais, pegando um menino aí no 5º ano pra gente, como professora no 5º ano, indo com esse jovem até o 9º, a gente vê o crescimento. Mas em se tratando de FET, tudo é muito rápido. Eles chegam, eles vão fazer o curso de iniciação profissional, aí nesse período, em 2 semanas, ele entende que não é a escola regular, que ele não vai aprender história e geografia, que ele vai ter que fazer um plano de negócios, que ele tem que saber o que é hierarquia, que ele tem que conversar porque ele vai participar da entrevista, que ele tem que saber como a empresa funciona, como ele vai chegar até lá. E aí realmente dá um nó na cabecinha deles e de repente eles amadurecem de uma forma que as mães perguntam assim: o que vocês fizeram com ele, que eu estou pelejando há 15 anos, eu não consegui, ele veio aqui tem 1 mês, ele já é outro. É sobre isso, é porque ele sai daquele local confortável onde ele está e ele vem chamado a ser, né, diferente. Então, se fosse para a gente narrar, nós teríamos grandes e muitas histórias da gratidão das famílias e da gratidão desses jovens. Para ter uma noção, nós temos um jovem que fez o curso, concluiu. Nesse período ele fez um curso, né, de mídias sociais, que são médias sociais, e no próximo semestre ele tem já a empresa dele e ele vem aqui dar um curso noturno das médias sociais para as inscrições que quiserem estar sendo feitas. Então são casos assim de muito sucesso e da gratidão desse jovem por nós, né? E um segundo
que eu vou registrar, né, que me veio aqui na memória realmente agora, porque muitos vêm e falam, olha, eu tenho a minha empresa em tal lugar, eu tenho isso, mas nem sempre para nos contar e nos ver. Então isso é gratificante, né? E nós sempre agimos com um olhar de tentar entender o que está acontecendo. E nós passamos aqui, não era aqui, era ainda na Rua Equador, uma situação de um jovem que quis agir muito corretamente, né? Esse jovem foi a uma escola e ele terminou a aula, a professora esqueceu o notebook e ele pegou o notebook para entregar, só que as pessoas para quem ele queria entregar, ele não os conhecia. Ele olhou e falou, não, mas eu não sei quem são aquelas pessoas agora, porque era do outro turno que ele fez, pôs o notebook na mochila e veio para a FET com o notebook. E aí a escola chamou a polícia, fez um estardalhaço, esse jovem foi retirado da FET, foi levado para a delegacia, fez-se 1000 coisas e ele fez todos os argumentos possíveis. A equipe da escola foi, compreendeu, mas resumindo a ópera, ele teve que cumprir medidas socioeducativas, teve que fazer uma série de coisas. Mas ele voltou e falou assim para mim, você vai me tirar daqui? Porque a visão que está tendo de mim agora é que eu sou um ladrão. E eu disse, qual é a sua história? Ele me contou a história, eu falei, você continua aqui normalmente como está. E foi muito difícil todo esse processo, porque é uma família linda, linda, maravilhosa. É uma família constituída assim pela mãe que é pai, né? E uma avó que transformou esses jovens, esses filhos, em pessoas muito empoderadas, sempre por bem. Hoje esse jovem, ele está numa empresa nossa, como gerente de um espaço, de uma riqueza enorme. Já rodou um tanto de lugar aí para fazer cursos fora, e não sei nem se ele está lá agora, porque a competência dele já é tão grande, que com certeza ele já alçou voos. Então, esse é um zelo que da minha estada por aqui, sempre pela FET, eu tive de cuidar, porque você não pode julgar pelo que o outro pensou, né? Você tem que julgar por quê? Porque você tem que ter credibilidade do jovem. Dentro da FET não existe a figura do inspetor de alunos. Por quê? Porque se eu tiver que ter um inspetor de alunos para acompanhar o jovem, eu não posso colocar ele dentro de uma empresa. Então, é essa a minha visão e eu dou crédito a esse jovem até que me prove um contrário muito bem provado. Por quê? Porque as histórias que nós temos daria sim um Antigo Testamento de tudo de bom que esses jovens estão fazendo lá fora e quando eles falam, eu estou aqui porque vocês me deram uma oportunidade. Então tem muita coisa se for para a gente contar. Com certeza, e é muito importante eu comentar de novo que fico muito feliz, tanto eu quanto todos nós jovens, com o seu acolhimento com a gente. Muito obrigada, Maria Clara. Agora, conta pra gente de quais são os planos e sonhos para o futuro da FET. Amanhã, dia 11 de abril, completo 100 dias, né? Que o nosso governo, e aqui eu não posso deixar de agradecer nunca a Elisa, o Mauricinho, quando ela fala para nós da inovação, quando ela fala para nós de uma ampliação, né, de ações do cuidar das pessoas, que a FET já faz isso muito bem, mas da transformação social que a gente pode fazer. Então, tem uma gratidão enorme por essas duas pessoas, pela Elisa e pelo Mauricinho, de nos dar uma diretriz para transformar ainda mais aquilo que a gente já faz. O que nós estamos planejando com a FET? A FET já tem muita coisa. Quando nós fomos para o Equador, só existia a lei da aprendizagem, né, uma parte da iniciação profissional que era pequena, era um espaço mínimo, nós tínhamos 100, 120 jovens no máximo no mercado. Com a mudança para cá, nós recebemos um prédio extremamente maravilhoso, com muitas outras perspectivas, né? Então, o que a gente já planejou, vamos falar assim, né, para um futuro aí, para a gente trabalhar na FET? Hoje nós temos o NEG, então a continuidade do NEG, trazer para dentro da escola Francisco de Sales Jerônimo, e eu quero isso no noturno, cursos agro, técnicos do agro, trazer também o Trilhos do Futuro, que ele cabe aqui dentro também conosco, ampliar os cursos de qualificação. Nós descobrimos aí, né, a professora Elaine, o professor Sérgio, que sem todas essas pessoas aqui dentro da FET, gente, eu não faria nada, nem se eu dormisse aqui eu conseguiria fazer. Então existe uma equipe robusta que tem o desejo de fazer a diferença e que caminha nos mesmos propósitos. Isso faz a diferença numa instituição.
todo esse conjunto para levar para o mesmo caminho daquilo que é bom. O professor Sérgio e Elaine, dentro do Departamento de Qualificação Profissional, eles descobriram o gargalo, né, de fazermos a questão fiscal rural, então uma contabilidade rural. E nós vamos estar ofertando a contabilidade rural a partir do segundo semestre, que é um gargalo também. Dentro da FET, nós conseguimos capacitar e colocar no mercado áreas que até então estavam sem pessoas. Então, a continuidade de nós contribuirmos com o mercado, colocando pessoas dentro do curso de vendas, que hoje é um gargalo, e nós temos o curso aqui, de eventos, que hoje é um gargalo, e nós temos um curso aqui. Do contabilidade, nós já suprimos uma série de escritórios de contabilidade, mas ainda estamos continuando, porque ainda precisa de capacitações. Tecnologia, estamos aí também agora suprindo com os 40 mais, que são pessoas que querem aprender e não sabem nem ligar o computador, então estão aí, né, fazendo esse curso conosco. Oratória, que todos precisam de melhorar a sua oratória realmente, né, e nós já fizemos aqui via Alan e a Karen, né, muitos cursos e muitas pessoas, de vereadores, de secretaria de comunicação, né, de cerimonial, que fizeram o curso e que hoje estão aí no mercado com uma qualidade muito maior. Então, é ampliar todo esse cenário, é trazer esses cursos, mas, acima de tudo, é uma parte da tecnologia que nós precisamos aqui dentro arredondar de verdade, facilitando uma declaração, facilitando com que a pessoa não venha aqui, mas ela tenha um resultado bacana, pelas vias de internet, pelas vias das redes sociais, de comunicar conosco. Então, facilitar com algumas estratégias dessas, caminhar na busca de mais empresas parceiras, que quanto mais empresas parceiras nós tivermos, mais jovens nós vamos conseguir no mercado. Retomar um projeto nosso, que é o FET Sem Fronteiras, para estarmos em outros municípios, que hoje nós só estamos em Delta, mas temos outros municípios aí que estão nos demandando no estado de Minas Gerais. Então, isso numa reunião com a Cristiane Azevedo, que ela é auditora de Minas Gerais, ela já nos oportunizou uma série de caminhos para que a gente leve a FET para outros espaços, né, para outros lugares. E eu tenho ainda são 2 sonhos grandes, né, mas um deles depende das famílias, que é nós fazermos capacitação para os jovens PCDs, para não só jovens, para PCDs, que PCDs no mercado, ele pode ter qualquer idade para ele entrar no mercado, ele não tem o regramento do 14, do 24 anos. Mas a gente sabe que as famílias têm que deixar esse BPC e esse jovem vir para nós, né? Fizemos já 3 formações. Quero fazer a segunda, se possível ainda, no segundo semestre agora desse ano, né? A 4ª, para nós colocarmos mais pessoas no mercado de trabalho dos PCDs, que existem vagas de sobra. E estou muito tendenciosa a buscar, e acho que vai dar certo, uma parceria com uma equipe da África, para nós fazermos um trabalho em conjunto. Então, ainda, né, só um spoiler aí, mas existe a possibilidade de nós também irmos não só no FET Sem Fronteiras do Brasil, a gente fazer um FET Sem Fronteiras bem distante, né, mas trazer alegria para um povo que pode estar conosco aqui. Tem mais ou menos esse cenário, contar que a Liga Nacional de Basquete está aqui conosco, contar que nós tivemos aí também com o Mauricinho, com o Leonardo, que é do Mauricinho do vôlei, que está aí, ficou muito feliz com a possibilidade de poder trazer a escola do Maurício do vôlei aqui para dentro da FET também. Então, isso para a gente não tem preço, porque a gente sabe o quanto o esporte muda a vida dos jovens. Então, esses cenários todos aí, né, a prefeitura nos dando todo o apoio, todo o suporte, né, e acima de tudo, Deus nos dando as dicas corretas, eu tenho clareza que a gente consegue. Então vem muita coisa por aí. Muita coisa boa. Que mensagem a senhora deixa para os jovens que hoje passam pelos corredores da FET? Ou alguma outra mensagem especial que a senhora gostaria de passar pelos 50 anos da FET? Maria Clara, é muito importante. Há 15 dias atrás, nós começamos aí às 18 horas e terminamos às 21h30 a busca de fotografias, que nós vamos fazer o memorial da FET,
desde 1975 até os dias atuais, que nós já temos o Memorial Sírio-Libanês, né? Pronto. Nós vamos buscar tudo isso e nós fomos trazer quem eram essas pessoas. Então nós temos aqui hoje, com uma gratidão muito grande, o professor Lindomar. Ele ficou na FET durante 22 anos, bem no começo de toda essa trajetória, e ele ia dizendo para nós, esse é o fulano, esse é o fulano, esse é o fulano, e ele vinha contando essa história. Não, esse daqui está em tal lugar, esse aqui, ele é em Brasília, ele trabalha numa área do direito lá, ele é desembargador em Brasília, então conta toda essa história, né? E o que eu quero deixar para os jovens? Primeiro, acolher todas as oportunidades. Eu posso não amar muito a empresa que eu estou, mas é na empresa que eu estou que eu vou aprender a ser um funcionário, um microempreendedor individual, um empresário com 10 filiais da minha empresa. É ali que eu estou buscando o primeiro degrau para eu começar a minha vida. Ou é ali que eu serei um funcionário com 35 anos de trabalho, com 30 anos de trabalho e de dedicação. Porque existem pessoas que elas entram no primeiro emprego, elas amam tanto. A empresa faz tanto por elas que nós temos uma empresa aqui que ela paga curso de faculdade, que o curso custa R$2.000 mês, para que essa pessoa continue dentro daquela empresa fazendo a diferença. Então tem alguns que ficam uns 30 anos, 35 ali e brilha e vai para cargos e cria filiais. Então tanto aquele que vai aprender como eu serei um microempreendedor, como eu vou começar, como eu vou ser um empresário grande, e aquele que fala, é só aqui que eu quero ficar. É ali que você tem as oportunidades para você definir a sua vida. Então nunca desperdiçar uma oportunidade, nunca desvalorizar uma sugestão, um conselho, alguma coisa que você recebe dessas pessoas que estão na empresa, até mesmo quando você é, entre aspas, chamado a atenção a alguma coisa. Isso te alerta para muitas situações em toda a sua vida. E hoje, veja bem, a iniciação profissional teve 1.500 jovens que se inscreveram. Pensa, eu sei que ali, dentro dos 1.500, tem 100, 200, que é a família, você vai ter que trabalhar, você tem que pagar a internet, a energia, mas em torno de 1.100 são os que querem realmente trabalhar. Então eu vejo que o jovem, ele quer trabalhar. A gente não tem a condição, porque se a gente tivesse condição de cotas maiores para as empresas, nós faríamos uma iniciação profissional dentro do Beirabão e está tudo certo, mas eu não tenho essa condição de colocar todos no mercado. E aí o meu medo sempre é de magoá-los, criando uma expectativa que eu não posso corresponder. Mas se tivéssemos essa condição, eu estaria com os 1.500 aqui dentro. Por quê? Porque é desse momento especial dele que ele vai se tornar o que ele quiser. Então, o que eu deixo aqui para o jovem, aproveite todas as oportunidades. Quem está aqui dentro, junto com ele, teria 99 esperando a saída dele para um desses 99 entrar. Então, uma concorrência. Por quê? Porque é uma empresa que tem respeito e que tem dado certo com tudo que faz, né? É esse olhar do jovem. Completar 50 anos é meio século de existência. E esse completar 50 anos aqui, gente, ele marca muita coisa, muita. Em 2027, se eu não estou enganado, nós vamos deixar aqui, já deixamos ali, colocado no jardim, uma cápsula do tempo. Que nós colocamos essa cápsula em 2021. 2021 nós colocamos essa cápsula lá. Então ela vai ficar por 10 anos, não, 2031 que ela vai ser aberta, né? Vai ser aberta e ali tem uma história da FET quando da chegada aqui dentro, da quantidade de jovens, de dados. Esperamos que nada deteriore e que esteja tudo lá. Tem uma plaquinha ali dizendo a data de retirar. E agora, contando para mais de 50 anos e vendo o que aquelas crianças de 12 aprenderam serralheria lá atrás e quem são elas hoje, o que elas se tornaram, eu digo, vale a pena estar aqui. Então aproveite todas as chances. As chances de alguém falou, não faça isso porque você está fazendo errado. Não vá por esse caminho que ele não é legal, porque aqui dentro tudo que nós fazemos é para o bem de todos.
é para o crescimento, é para ser um cidadão, é para eu estar no ônibus e eu ver alguém passando mal, eu tomar uma atitude, eu ser aquele bombeiro da vida, né? Isso é muito bacana, é ser o bombeiro da vida, estar sempre à disposição de. Então é essa mensagem que eu deixo para o jovem, e um sorriso, um boa tarde, um bom dia, um por favor, faz toda a diferença na vida de todas as pessoas. Então, deixa esse recadinho para nossa turma e para a turma que passou. Sônia, muitíssimo obrigada por compartilhar sua história, sua trajetória, todo o seu conhecimento e o seu carinho conosco, tá bom? Muito obrigada eu. Gratidão por ter me dado a chance de contar tudo isso. O nosso muito obrigada para você que acompanhou a gente até aqui. Siga o Instagram da FET, @FETUberaba, e dê um grande like nesse vídeo. Nos encontramos no próximo episódio.